Então, a primeira pergunta, né, que eu quero fazer para vocês é por que os mediciners, eles acabam, às vezes, torcendo o nariz, né, fazendo aquela carinha, assim, quando a gente fala em saúde coletiva, em questões de prova de saúde coletiva, por que existe esse ranço, digamos assim? Bom, a gente já tá aqui para provar que tem pessoas que gostam de saúde coletiva, né? Não, é um patinho feio, mas tem muita gente que gosta, e eu acho que quem gosta bastante, trabalha, veste a camisa por isso, assim. Eu me apaixonei por saúde coletiva durante a faculdade mesmo, quando eu conheci um pouco mais sobre saúde coletiva, e apesar de ser um assunto que a maioria dos alunos não gostam, a gente não pode negligenciar o fato de que é um dos assuntos que mais caem nas provas. Então, é um dos assuntos mais presentes e inevitavelmente, em qualquer momento da sua vida, durante a faculdade de medicina ou durante a residência, a gente vai passar pelo SUS, a gente vai trabalhar na saúde pública, então a gente precisa aprender, estudar e dominar sobre saúde coletiva, né? É verdade. Eu acho que acaba sendo, assim, aquele do patinho feio, porque quando a gente entra pra fazer medicina, na maioria das vezes já pensa na especialidade. Então, eu acho legal cuidar de criança, cuidar de idosos, saúde mental, cirurgia, e parece que a saúde coletiva não tem uma aplicabilidade. E aí a gente estuda, tá louco pra querer olhar o exame, falar pra família, eu já sei olhar como é que é isso daqui, né? E aí a saúde coletiva acho que não traz esse plus. E acho que uma outra coisa para as provas que faz ser um assunto tão indigesto é porque é muito vasto. Então a gente sempre fala que é muito pulverizado. Quando a gente fala em saúde coletiva, ela se divide em 3 áreas principais, né? Epidemiologia, políticas sociais e gestão, e a parte de ciências sociais e humanas na saúde. Cada banca costuma ter uma pegada um pouco mais forte em uma, ou quando muito equilibrada, puxa 2, assim, desses assuntos. Mas, às vezes, eles colocam uma coisa muito específica. Então, determinada faculdade tem muito forte tal coisa de políticas e deles vão descer a mão ali. Tem concurso que gosta muito de histórico, né? Cai umas questões assim que, meu Deus. Então, eles acabam puxando muito a sardinha para um lado. E aí, como é muito pulverizado, é difícil a gente conseguir estudar tanto, né? Pensando assim em graduação e tudo mais. E sentir a utilidade. Aí é como a Thaís falou, depois na vida, a gente percebe o quanto faz sentido. Porque o SUS, mesmo que você trabalhe no particular ou trabalhe na saúde suplementar, ele vai ter alguma relação. A nossa formação, em algum momento, passa pelo SUS. Aí conhecer realmente faz sentido. Faz sentido, mas a gente ainda tem medo, né? Um outro ponto também, assim, já que eu sempre bato muito na tecla, né? É que, em geral, infelizmente, na nossa graduação, né? Muitos currículos de cursos mais tradicionais, assim, da medicina, nem valorizam muito a parte de metodologia científica. Tem uma cadeira lá meio solta daquele cara que não tinha o que dar aula, e daí colocam ele para dar aula de epidêmio, né? E aí fica isso, e uma bibliografia difícil, para não falar outra palavra, né? Porque às vezes é aqueles livros assim, puxa, só assim de definições de o que é epidemiologia. Tem 50 definições, né? 50 mil definições do que é epidemiologia. Cada um dando ênfase para uma coisa diferente. E assim, e que na verdade é um método, né? É um método de avaliação de saúde. E isso eu tô falando só da parte de epidêmio, não tô falando do resto da parte de saúde coletiva. Pega a legislação em saúde, puxa, daí eu vou ter que lidar com texto legislativo, que eu nunca vi na vida. Que é uma leitura difícil pra gente da medicina. A maioria não tem essa aptidão, né? O gosto mesmo. Eu vejo a saúde coletiva como uma área muito interdisciplinar, assim, porque não é, como você falou, não é medicina, mas assim, é como se não fosse medicina, porque você não sutura, não estuda as doenças, não estuda a fisiopatologia. E eu acho que quando o mediciner tá na faculdade de medicina, ele quer isso, né? Exato. Ele quer estudar as doenças, estudar a fisiopatologia, os órgãos, enfim. E a saúde coletiva, ela é muito interdisciplinar, então ela vai ser uma mistura ali, eu vejo, né? Como uma ciência social com biomedicina, então o estudante tem que passar por todas essas nuances da saúde coletiva, tem que elaborar um pensamento crítico também quando a gente vai pensar na questão da legislação, das políticas públicas em saúde, então é um pouquinho indigesto. Eu vou dizer pra vocês, assim, uma coisa que eu que não sou da área, né, o que eu penso, assim, e algumas conclusões, assim, que eu já cheguei. Eu acho que no Brasil a gente tem uma questão cultural muito forte
da especialidade, aquela coisa, né, de, Exato. não, você precisa ser um especialista, né, no rim esquerdo, né, então, que a gente vê que nos países desenvolvidos do mundo, né, a maioria dos médicos trabalha com medicina de família e comunidade, né, e a maioria das coisas são resolvidas em atenção primária à saúde. Então, o especialista, na verdade, a população em geral não tem nem acesso, né, ao especialista, e no Brasil a gente tem essa coisa muito cultural, assim, né? A pessoa tem uma cefaleia e ela quer consultar já no neurologista, né? Então, eu acho que a atenção primária à saúde, na verdade, a saúde coletiva, ela vai cada vez mais ganhando corpo à medida que a gente vai desenvolvendo também como país, né? E vai começando... A gente é um país muito jovem, né? Se a gente for olhar em comparação com os outros, à medida que a gente vai começando a ter mais estrada, mais tempo de construção de sociedade, a gente também vai evoluir nesse ponto, né? Exato. E daí, só pra não ficar só no patinho feio, né? eu acho que... Deixar o patinho bonitinho. Deixar o patinho né, bonitinho. gente? É o cisne. Vamos contar a história até A moral o da final. história era essa, né? É isso aí, né? Eu acho que daí vem da nossa parte, né? Como quem tá dando a aula e tentando passar isso para aluno, de tentar virar um pouquinho essa chave, né? De que, assim, apesar de ter essas adversidades, digamos, da saúde coletiva, não é o conteúdo em si que ele é chato, indigesto, às vezes difícil até, né? Mas ele pode ser aplicável. Ele pode ser aplicável na vida diária, pode ser aplicado na prática médica de qualquer médico, não precisa ser de atenção primária à saúde, pode ser um especialista, não tem problema, né? Mas o aluno que está estudando tem que enxergar isso, né? Então vem a nossa parte, a nossa responsabilidade aqui como docentes, né? De fazer com que o aluno consiga enxergar isso. Olha, onde é que eu vou usar isso daqui na minha vida? E tem aplicabilidade. Isso existe, né? E a gente está aqui para tentar fazer isso acontecer, né? Então, dá para tornar a saúde coletiva aplicável no nosso dia a dia. Isso é uma mensagem importante de dar. E sabe que isso foi justamente o que aconteceu comigo, isso virou a chave. Então, na faculdade, eu não gostava de saúde coletiva, né? A formação era muito hospitalocêntrica, então o hospital muito valorizava a especialidade focal. Mas quando eu fui fazer o internato, na minha época, tinha a opção de fazer um eletivo, aí eu fiz num lugar que era forte de medicina de família, me encantei com o método clínico centrado na pessoa e falei, eu preciso ver gente, eu amo gente, não é doença. E aí, na residência, a gente tinha algumas aulas. E aí, eu tinha uma preceptora sensacional. E eu falei, meu Deus, é isso. Quando eu tô olhando a doença, ou quando eu tô olhando só aquele tratamento, às vezes eu falava, cara, eu quero ajudar uma pessoa. Quando a gente olha para a saúde coletiva, você pode pensar na população. E aí, quando eu entendi que a saúde era aquele conceito ampliado, realmente é isso que a política precisa garantir. Então, não adianta eu dar o acesso para o medicamento se, de repente, eu não tenho as outras coisas que estão ali atrás. E aí fez sentido. E aí fez sentido para mim poder entender quais eram as políticas, como que isso se aplica no dia a dia para poder cuidar melhor da pessoa e da comunidade. E aí eu me apaixonei. É isso aí. Achei, isso aqui faz sentido. Eu saía das aulas assim, das aulas no final da noite da residência, sabe? Eu lembro exatamente o dia que eu tava lendo no Tratado de Saúde Coletiva, quando eu li que saúde não é a ausência da doença, né? Que saúde é um processo biopsicossocial e aí você tem que pensar nos determinantes. Isso pra mim foi... Eu lembro de eu lendo e do meu olho brilhando e eu falava... É isso. Isso pra mim faz sentido. Isso pra mim faz sentido. Eu não posso deixar de enxergar o indivíduo sem pensar na condição social que ele vive, né? Como que eu vou orientar pros pacientes cuidado em saúde, cuidado com saúde mental. Eu tenho que entender a comunidade que ele tá inserido. Tudo isso pra mim faz muito sentido e eu espero que isso também desperte muito o olhar dos nossos alunos também pra conseguir enxergar a saúde coletiva dessa forma. E acho que isso que vocês comentaram também da pessoa que te apresenta faz o tema faz muita diferença, né? Então, eu acho que se é uma pessoa que tá mostrando, né, que tá feliz, que tá empolgada em fazer aquilo, a gente enxerga, né, gente? Exatamente. A gente passou por vários professores, aí a gente consegue identificar qual é que é aquela pessoa que realmente é inspirador, né? É inspirador Exato. Quando a gente vê pessoas apaixonadas. Ler o edital de cada uma delas para entender o que realmente vai ser cobrado e tentar priorizar justamente com base nisso tudo que a gente falou aqui, né?